O nome da pregação de hoje é O Brilho da Justiça. É a nossa série de Filipenses, a gente vai continuar aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem queixas, sem murmurações. Lembrando, Paulo está na cadeia, gente. Paulo está preso. Paulo foi entregue pelos seus compatriotas, ele é considerado um herege. Seus inimigos estão lá fora e, como Paulo diz, estão atormentando Paulo lá de fora. E no meio de tudo isso, Paulo diz, não reclamem de nada. Não reclamem de nada. Façam tudo sem murmuração. E aí ele continua. Verso 15, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros. A palavra íntegro dá sempre essa ideia de todo, de completo, integral. No meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, como luz no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação, que era uma oferta de sangue, ou seja, ainda que eu morra, ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento, a figura do sacrifício, para falar da própria morte. Ainda que eu morra, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, ou seja, ele está dizendo que a morte dele, ainda que isso aconteça, e de fato aconteceu, ele considera que aquilo seria um sacrifício. Ou seja, Deus se utilizando daquilo para fortalecer a fé daquela igreja. Alegro-me e me congratulo com todos vós. Ainda que eu morra, eu me alegro. Está vendo? Mais uma vez a alegria. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aí. Eu já quero começar dando o primeiro princípio, que eu vou falar sobre isso aqui. Olha, como que a nossa santidade serve como uma luz para iluminar esse mundo. Como que Deus nos tornando santos, homens de Deus e mulheres de Deus a cada dia, como que isso é luz para este mundo de trevas. Primeiro, Paulo diz, não murmurem, para que vocês sejam como filhos de Deus irrepreensíveis, inculpáveis. Essa também é uma expressão aqui. Irrepreensíveis. Em outras oportunidades, nós lemos a mesma sentença. Por exemplo, quando Deus diz, sejam santos como eu sou santo. É a mesma coisa. Em Romanos 8:29, nós lemos o seguinte, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus selou o meu e o seu destino para quê? Paulo está dizendo, você foi destinado a quê? A ser pai? A ser mãe? A ser um sucesso? Um fracasso? Não, não, não. Todas essas coisas podem ocorrer na sua vida. Mas Paulo diz que o propósito maior da existência humana é ser como Jesus Cristo. É sermos conforme a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também usa uma outra figura para retratar essa mesma ideia de santidade. Esse é o tema aqui. A santificação, a nossa santificação. Que é aquele processo de nos tornarmos mais santos, mais parecidos com Cristo Jesus. Paulo então fala dessa mesma coisa com uma outra figura. Ele diz que Cristo está preparando uma igreja bela, sem ruga e nem mácula. Paulo usa a figura da beleza como ilustração para representar a justiça, a santidade. Deus Pai está preparando a sua igreja. Deus Pai, para o dia do casamento, Ele está preparando a sua noiva. Ele está tirando toda a mancha. Ele está limpando, Ele está purificando, Ele está embelezando a sua noiva. É só uma linguagem figurada para dizer que Deus está a cada dia moldando você. A cada dia arrancando a inveja, o orgulho, a incredulidade, a ansiedade. A cada dia, Deus está moldando você, Deus está preparando você. O grande propósito da existência não é ser rico, como ensinam os pastores da prosperidade. Você pode ser rico, mas esse não é alvo de vida. O grande propósito da vida não é ser um sucesso, como ensinam os coaches. Você pode ser um sucesso, como Davi, por exemplo, foi. Mas não é esse que é o grande propósito da existência. O propósito da existência é servirmos a Cristo Jesus e nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É sermos santos. O que
que significa dizer que Deus pode usar, para nos moldar, Ele pode usar o sucesso ou o fracasso, a vida ou a morte, o dinheiro ou a pobreza, qualquer coisa. Pense, por exemplo, em Moisés. Quando Moisés vai ao Egito, ou melhor, ele já estava no Egito, ele vai até o seu povo, os judeus, e se posiciona ali como um libertador daquele povo. O seu povo não o aceita de imediato. Por isso Moisés foge para o deserto. 40 anos se passam lá. E aí, a Bíblia descreve Moisés, depois de 40 anos no deserto, assim: ele era o homem mais manso que havia. Mas lá com 40 anos ele era muito trovão. Ele era um homem bem diferente. Mas Deus moldou Moisés. Deus quebrantou Moisés. E fez daquele homem intempestuoso, que não pensava direito, que cometeu um assassinato, fez daquele homem o homem mais manso da terra. Mostrando que você pode ter sido a mais pervertida de todas. E Deus quer tornar você pura, casta, santa. Que você pode ter sido o mais avarento, o mais imoral, o mais impaciente, o mais preguiçoso. Você não precisa ser assim para sempre, não. Que Jesus Cristo, Ele salvou você para te santificar, para mudar você, para transformar você. E é pelo poder dele que Ele vai fazer isso. Ora, imagine trabalhar para ser um sucesso e toda a sua vida se resumir nisso e acabar descobrindo que não valeu de nada. O homem moderno mede a sua vida, se ela valeu a pena ou não, pelo sucesso. Como nós às vezes fazemos isso. Como nós às vezes fazemos isso. Quando, por exemplo, nós recebemos uma bênção financeira, é uma grande bênção. É uma bênção. Mas inúmeras vezes nós medimos o amor e o favor de Deus por nós por meio desses episódios. Agora eu sei que Deus é comigo. E Deus não era quando você estava sofrendo em dificuldade? Deus não estava com você lá? Deus não amava você naquele momento? Mentira! Deus estava com você também no dia da dificuldade. Deus sempre está com o seu povo em todos os tempos. Deus estava com Davi quando Davi fugia, quando Saul queria matá-lo, quando Davi teve que agir como um louco, fingindo ser um louco para não ser morto pelos filisteus. Deus amava Davi, Deus estava no controle da vida de Davi ali. Deus não foi menos Deus de Davi ali naquele momento. Quando Davi foi alçado à posição de rei, de glória, Deus continuava com Davi, mas em todo o tempo, Deus amava Davi, Deus estava com Davi. O mesmo se dá comigo e com você. Deus nos ama e em todas as circunstâncias, quer de pobreza ou de riqueza, Deus está nos moldando. Deus está nos quebrantando para que sejamos irrepreensíveis, para que sejamos a imagem e semelhança de nosso Senhor. Pense em José, traído pela família. José foi traído pelos próprios irmãos. Ali Deus não era com José? Porque José com certeza foi tentado a pensar: Deus se esqueceu de mim. Meus irmãos me traíram, assim como você pode ser tentado. Meu pai foi embora. Meus parentes me rejeitam. José foi tentado, mas Deus era com José. Lá no Egito, como escravo, José estava na casa de Potifar como escravo, mas o texto bíblico diz assim: o Senhor era com José. Ele era escravo, mas o Senhor era com o escravo José, que veio a ser homem próspero. Mas diz o texto que lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar quis seduzir José. Ele não aceitou. Por isso, por dizer não a ela, ele foi para a cadeia. José poderia pensar: Deus não é comigo. Mas olha o que o texto diz. O Senhor era, porém, com José, lá na cadeia. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. Na cadeia, Deus era com ele. Na cadeia, Deus estava com José. Tanto quanto estava com José, quando José foi alçado à posição de governador. É uma grande alegria prosperar no trabalho. É uma grande alegria quando vemos um parente se convertendo. E é a coisa mais natural do mundo. Hoje eu postei no Instagram um pai com seu filho. O pai estava, acho que ele junta
material reciclável, acho que era isso. E o menino dele estava com ele, o ajudando, trabalhando ali com o pai. E alguém chega, filma aquilo e pergunta, quanto você ganha aí, trabalhando o dia todo? 40 no máximo, R$40. Aí o cara deu R$200 para ele. E ele chorava. Como não ficamos felizes quando nós recebemos uma bênção financeira? Como não iríamos ficar? Paulo fala, ele disse que ele se alegrou sobremaneira quando o povo renovou o favor financeiro sobre ele, quando ajudou financeiramente Paulo. Então, eu não estou dizendo que não faz diferença, que a gente não pode comemorar e ficar feliz quando coisas boas acontecem. Pelo contrário, de forma alguma, é óbvio que a gente fica feliz. Mas não se permita achar que no dia da traição, que no dia em que você se torna escravo, que no dia em que você vai para alguma espécie de cadeia, não se permita acreditar e achar que Deus não está com você. Ele está em todo o tempo nos moldando, nos quebrantando, nos lapidando. Eu gostaria de dizer que apenas a pregação tem esse poder de mudar a vida de vocês. Que só a pregação. Mas a verdade é que a própria Bíblia diz que nós aprendemos pela palavra de Deus, mas a Bíblia diz que nós aprendemos também por meio do sofrimento. Como a Bíblia declara sobre Cristo, que embora sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu. De modo que a Bíblia é a semente, mas a angústia, a dor, é a água que rega essa semente. Temos esses dois mestres. Sendo assim, não desanime em meio às angústias. Não se permita cair na tentação de achar que Deus não está com você, que Deus não ama você, que Deus abandonou você no dia da dificuldade. José demorou longos anos para sair de escravo a governador. Os discípulos nem chegaram à posição de governador nessa terra. Terminaram crucificados. Mas ressuscitaram na glória. Portanto, nos lembremos sempre de que o sucesso, as bênçãos financeiras, tudo isso é muito legal. Tudo isso é maravilhoso quando Deus nos dá. Mas nunca se esqueça que Deus molda você em todo o tempo. E Deus molda como nunca na época das dificuldades e dos sofrimentos. Segundo, Paulo diz, para serem filhos de Deus. Não murmurem para que vocês se tornem filhos de Deus. Deixe-me dar um passo atrás e falar um pouco sobre isso, sobre ser filho de Deus. Em 1 Pedro, o apóstolo diz assim, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Essa é uma doutrina bíblica que a gente precisa reafirmar em dias de universalismo, que é a crença de que todo o mundo vai ser salvo. Haja vista que, dizem eles, se Deus é amor, obviamente Deus não vai condenar os homens ao inferno. Deus não vai condenar aqueles que Ele criou para o inferno. Todos somos filhos de Deus. Todos fazemos parte do povo de Deus. Pedro está dizendo que não é assim. Pedro está olhando para aquele povo, para aquela igreja, e está dizendo, vocês no passado não eram povo de Deus. Vocês eram perdidos. Jesus se dirige aos fariseus assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E há várias outras passagens bíblicas que nos mostram que nem todo mundo é povo de Deus. Todo mundo é criatura, é criação de Deus. Deus, nesse sentido, é Senhor absoluto sobre todos. Mas a Bíblia declara que há apenas um tipo de povo, que é povo de Deus, que faz parte do reino de Deus, que foi salvo, que pode ser chamado filho de Deus. Jesus um dia se encontra com Nicodemos, que era um mestre em Israel, que conhecia a Bíblia, que pregava sobre a Bíblia. Mas Jesus olha para Nicodemos e diz, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Ele era mestre em Israel, gente. Ele ensinava a Bíblia e não era filho de Deus, não havia nascido de novo. Isso mostra que para nos tornarmos participantes do reino de Deus, é necessário um milagre sobrenatural sobre nós. Que é possível pessoas frequentarem a igreja, praticarem até aparentemente a religião correta e não serem verdadeiros filhos de Deus, não terem nascido de novo.
E é isso que a Escritura anuncia: novo nascimento. A fé cristã é muito mais do que um amontoado de doutrinas e regras. A fé cristã é o poder de Deus. A fé cristã não é uma filosofia em que você ouve, analisa e tenta seguir aquelas regras. É muito mais do que isso. A fé cristã é o milagre de Deus vindo ao homem, ao encontro do homem, e mudando a natureza humana por completo. Se você estivesse ali na rua e visse um porco se transformar, no estalar de dedos, em uma ovelha, você diria: isso é estrondoso. É exatamente isso que aconteceu comigo e com você, com aqueles que creem. Um verdadeiro milagre. Você pode não ter visto isso. Você pode ter o dia que você se arrependeu e creu, ter voltado para casa, olhado para o espelho e parecia que estava tudo normal, mas não estava. A Escritura declara que a fé cristã é um milagre. É um milagre. Deus nos muda por completo. Vejamos algumas ilustrações disso. Jesus, no Antigo Testamento, Deus, por meio de seus profetas, disse que ele faria nova aliança com o seu povo. E nessa nova aliança ele iria tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Coração, na Bíblia, é só uma figura para retratar o seu eu, a sua consciência, para retratar você. Ele iria tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Isso é só uma figura para dizer: Deus iria mudar o seu povo por completo. Que Ele iria mudar você por completo, de fato e de verdade. Não é uma linguagem figurada, não é uma alegoria dizer que nós nascemos de novo quando cremos em Cristo Jesus. É real. É tão real quanto esse ar que você não vê, mas te mantém vivo. É real. É isso que a Escritura declara. E veja o poder que Deus exerceu para nos regenerar, fazer de nós novos homens. Lembra quando Deus cria o mundo? Ex nihilo. Essa é a expressão lá em Gênesis. Do nada. Ele olha e a partir do nada, não havia matéria, não havia tempo, não havia espaço, não havia energia, não havia nada. Só havia Ele. Só Ele. E Ele, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. E simplesmente ao dizer: haja luz, a luz passou a existir. Haja fauna, flora, os astros, o tempo, todas as coisas, as águas de cima, as de baixo, simplesmente pelo poder da sua palavra, todas as coisas passaram a existir. O nosso planeta, a nossa galáxia, as estrelas no céu, que dizem os cientistas, há mais estrela no céu do que areia na praia. E a Escritura declara que Deus sabe o nome de todas. O Deus que mediu os céus a palmos, declara Isaías. O céu é gigantesco, o universo é gigantesco. 2 dedadas de Deus é o tamanho do universo. Aquele que mediu na concha de suas mãos as águas do mundo. Nas conchas de suas mãos, o Mediterrâneo, o Pacífico, os rios, tudo isso aqui, sim, esse é o nosso Deus, que criou todas as coisas, incluindo a maior de todas, o homem. Por que o homem é a maior de todas? Porque só o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só o homem carrega o DNA celestial. Mas, e para nos salvar, o que Deus fez? Para nos criar, Ele apenas disse: haja luz, houve luz, haja homem, e houve homem. Para nos redimir, para nos fazer novas criaturas, como diz Paulo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele não apenas disse: haja luz, Ele encarnou, Ele se fez gente, de modo que Ele é 100% homem, 100% Deus. Eu não sei explicar isso, ninguém sabe. Ele, como diz Paulo aqui em Filipenses, Ele se esvaziou
de si mesmo. Por exemplo, ele é onisciente, mas ele se esvaziou de sua onisciência. Quando, por exemplo, a mulher hemorrágica tocou nele, ele perguntou: quem me tocou? E ele, Deus, ciente de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, fez o milagre de não saber. Porque ele se esvaziou de si mesmo. Coisas que nós nem conseguimos explicar. Na cruz, o imortal morreu. Deus, Jesus Cristo, o homem, morreu e ressuscitou para criar você. Haja, para nos regenerar. A obra foi infinitamente maior. É isso que a Bíblia declara sobre sermos filhos de Deus. Lembra da parábola do bom samaritano? Um homem caminhava em viagem, mas ele foi assaltado e o deixaram na beira do caminho semi-morto. Um sacerdote passou, não fez nada por ele. Um levita passou, não fez nada por ele. Um samaritano. Naquela época, um samaritano e um endemoniado eram a mesma coisa. Um samaritano passou e ajudou o homem e salvou o homem. Ora, você era o homem caído. Eu era o homem caído. Semi-morto, sem capacidade de levantar, destruído, aniquilado em nossos pecados. Ele era e é o nosso samaritano, que nos pegou, pesou nossas feridas, pagou as nossas despesas, nos redimiu de todo o nosso pecado, nos colocou em seus ombros e redimiu a nossa história e mudou a nossa história. E nos fez novas criaturas, como Paulo diz. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você estava morto na pornografia, morto no adultério, morto nas drogas, morto no egoísmo, morto, completamente morto, vazio, angustiado, infeliz. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo te viu, perdido, destruído, resgatou você, salvou você, redimiu você, lavou você de todos os seus pecados e te colocou de pé de novo. Concedeu dignidade a você, coisa que nenhum homem pode fazer, nenhum pastor pode fazer. Ninguém, nenhuma ONG pode fazer. Ele redimiu, ele gerou um novo ser em você. Você é uma nova criatura, declara a Escritura. Ele fez isso em você. Mas como? Como? Todos, pois, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creram nele, aqueles que confiaram nele. Quem creu nele, a promessa é essa: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, vermelhos, sujos e imundos, eu os tornarei brancos. Essa é a promessa de Deus sobre nós. Essa é a promessa de Deus sobre você, você que creu. Você que um dia falou: eu criei que há um Deus todo-poderoso, mas misericordioso também, para salvar o sujo, o pecador quebrado como eu. Somos feitos filhos de Deus através da fé. E Deus, como diz Paulo aqui, continua a nos tornar mais e mais seus filhos através da santificação. Não murmurem para que vocês se tornem filhos. É óbvio que Paulo não está pregando a justificação pelas obras. Óbvio, Paulo que falou em Romanos que nós não somos salvos por aquilo que fazemos. É óbvio que Paulo não está dizendo isso aqui. O que Paulo está dizendo é: nós somos salvos pela fé. Pela fé em Cristo Jesus nos tornamos filhos. Mas quanto mais Deus nos santifica, mais a imagem e semelhança de Deus nós nos tornamos por meio da santificação. Terceiro e último princípio: somos chamados a brilhar na escuridão. Ele diz: para que vocês resplandeçam como luzeiros no mundo. Resplandeçam como luzeiros. Jesus usou a seguinte figura para falar da sua igreja. Ninguém pega um lampião. Ele usou outra figura, mas é o mais próximo que eu acho da nossa época. Um lampião será o mais próximo? Acho que sim, né? Acho que o mais próximo seria uma vela mesmo, né?
mas pegou lá um lampião. Ninguém pega. Antigamente, antes de Thomas Edison inventar a lâmpada incandescente, lampião e todos esses recursos eram utilizados para iluminar a casa. Ninguém pegava um lampião, ou você, a vela, agora nem vela mais, né? Ou, acho que é um celular, né? Quando acaba a energia, você usa o celular. Mas enfim, ninguém pegava o lampião e enfiava escondidinho debaixo da mesa. Jesus diz: vocês são o meu povo, vocês são luz do mundo. Jesus dá outra ilustração. Ninguém que deseja esconder uma cidade edifica uma cidade em cima do monte. Ninguém faz isso. Quem edifica a cidade no monte quer mostrar a cidade. Eu não edifiquei vocês escondido. Vocês são a minha luz. Eu sou a luz e eu estou em vocês. E vocês irradiam a minha luz. Vocês são a luz do mundo, disse Jesus. Ora, José, ele brilhou ao ser alçado à posição de governador do Egito. Davi brilhou quando ele se tornou rei em Israel. É uma bênção quando Deus usa a vitória, os momentos de glória, para mostrar ao mundo a glória dele por meio de seus servos. É maravilhoso, mas não é o tema desta passagem aqui. Aqui Paulo diz: sejam irrepreensíveis para que vocês brilhem no mundo. Sejam santos para que vocês brilhem no mundo. Sejam justos para que a justiça de vocês anuncie que existe um Deus vivo, poderoso, que muda o seu povo. Pense, por exemplo, em Paulo. A força de Paulo na cadeia. Paulo estava na cadeia. Lembra que ele falou aqui em Filipenses 1? Paulo havia dito que toda a guarda pretoriana já tinha ouvido o evangelho e muitos tinham se convertido. Mais uma vez eu digo para vocês, se Paulo estivesse lá na cadeia, choramingando, dizendo que estava deprimido e não conseguia mais levantar, você acha que alguém iria ouvir Paulo? Você acha que alguém iria falar, algum soldado romano iria se voltar para Paulo e falar: Paulo, eu quero isso que você tem também. E eu, o quê? Ficar deprimido? Não. Paulo estava de cabeça erguida. Em meio ao sofrimento mais profundo, Paulo manifestava força. É óbvio que isso brilhou naquela cadeia. É óbvio que isso iluminou e saiu pelas grades. E se estendeu àqueles homens. E aqueles homens olhavam para a vida de Paulo em meio àquelas circunstâncias tão difíceis. E eles olhavam e diziam: como esse homem brilha. Como a vida desse homem é poderosa e ilumina todos que aqui estão. Porque você lembra em outra oportunidade, quando Paulo estava viajando num navio? E o navio estava para se perder, para naufragar. Lembra que Paulo brilhava naquele barco? Lembra? Paulo aconselhava o capitão: não vamos fazer isso agora. O capitão não deu ouvidos para Paulo. Paulo disse: não faça isso. Se você fizer, as coisas vão ficar ruins. Eles não ouviram Paulo, porque Paulo não tinha diploma. Devia ser. Não era a área de Paulo, de atuação. A igreja não pode se misturar em outras coisas. E Paulo disse: não faça isso. Fizeram, desobedeceram Paulo, deu tudo errado. Dando tudo errado, Paulo não levantou o dedo e falou: eu disse, eu avisei. Mais uma vez ele diz: não tem problema, Deus é conosco. Perdemos apenas o navio, Deus está comigo, Deus vai preservar vocês. Ele chega numa ilha, mordem Paulo, uma cobra morde Paulo. Paulo fica de pé. Deus protege Paulo. Paulo é uma luz que irradia naquele mundo. Paulo não é um choramingão, não. Paulo não é alguém que está o tempo inteiro reclamando, choramingando. Não. Paulo é luz. Ele é força. Força pura. E é justamente por isso que a guarda pretoriana ouve Paulo. É justamente por isso que as pessoas do barco ouviram Paulo. É justamente por isso que as pessoas da ilha em que Paulo parou também ouviram Paulo. Porque Paulo era luz que irradiava. Você não precisa ser rico para irradiar. Você não precisa ser um sucesso aos olhos do mundo para brilhar neste mundo. Você precisa, no seu trabalho, enquanto todos estão apavorados por conta da situação econômica. E agora, já tem gente dizendo: o arroz vai ficar mais caro agora. Talvez fique mesmo. Alguns já disseram que já ficou. Apesar que eu li que agora não sei mais o que eu acredito. Porque eles disseram que já tinham lá no Rio Grande do Sul feito a colheita, porque de cada 10 quilos mais ou menos de arroz que vem para cá, 7 vem de lá, dizem.
E aí o povo já está apavorado também de novo. Agora, se você lá no seu trabalho, você é um farol. Você é força em pessoa. Não interessa se você é rico ou não. Paulo era um herege aos olhos dos homens. Foi entregue pelo seu próprio povo. Estava preso como um criminoso. E ele brilhou. Você não precisa ser rico e nem o melhor em seu trabalho. Você precisa ser justo. Você precisa ser como Paulo foi, irrepreensível, forte, cheio do Espírito Santo. É assim que nós iluminamos este mundo que está com medo. Todo o tempo. Eles vivem com medo. Um dia eles têm medo do governo, outro dia eles têm medo de enchente, outro dia eles têm medo de guerra. Eles vivem apavorados. Mas quando você no seu trabalho se ergue e diz, calma, Deus é conosco, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Deus está movendo, porque Ele governa absolutamente e soberanamente sobre o mundo. Eu sei, porque eu o conheço. Você é essa luz no seu trabalho. Você é essa luz na sua casa. Sejam irrepreensíveis, não murmurem. Sejam cheios do Espírito Santo e vocês vão resplandecer como luzeiros para este mundo perdido que está sem direção. Vocês serão essa luz. Luz nas trevas, diz Paulo. Muitas vezes queremos ser trevas nas trevas. É isso. A igreja atual acha mesmo isso. Que nós vamos atrair as pessoas para Cristo, sendo como eles. Trevas com trevas. Paulo diz, não. Vocês serão irrepreensíveis no meio de um mundo corrupto. É o que ele disse aqui. Não foi? Verso 15. Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis e sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa. Limpos no meio da lama. É isso que ele está dizendo. Sejam assim, e aí vocês vão iluminar o mundo. Sejam diferentes deles, não como eles. É impressionante como que a igreja acredita mesmo que, sendo igual ao mundo, ela irá atrair ao mundo. Funciona assim, ó. Pode até atrair para um prédio. Pode até atrair para uma ONG, porque muitas igrejas são ONGs. Mas para Cristo Jesus, não. Porque funciona assim. Naturalmente falando, nós somos atraídos pelos nossos iguais. Você já viajou para o exterior? Quem viaja para o exterior pode retratar isso aqui, ó. Imagine que você está em um país, e aí, se você for para Orlando, vai ter um monte de gente brasileira lá. Você vai falar, nossa, saí do Brasil, fugi do brasileiro, achei brasileiro aqui. Mas dependendo do lugar, você pode... Apesar que tem brasileiro em tudo que é lugar hoje, né? Mas se você estiver ali algum tempo sem ver algum brasileiro, outro idioma, cultura diferente, se você avista um brasileiro, meu amigo, que emoção. Que emoção. Rapaz, um dia eu encontrei a gente é de Guaratinguetá, estava lá em Ubatuba, só porque o cara falou que ele era de Guará, do mesmo bairro que eu morava, criamos uma unidade ali na hora. Era um guarda rodoviário, me deixou até pegar a corda e arrastar o carro, você acredita? Nem pode, gente. Ele ia prender meu carro. Quando ele descobriu que era do mesmo bairro dele, acabou tudo. Pode ir embora. Meu documento estava errado, eu nem sabia. Ele falou, mas seu documento está errado aqui, ó. Eu tinha que prender o seu carro. De onde você mora? Onde você mora? Eu falei, em Guaratinguetá. Sério? É. Que bairro? Pedregulho. Sério? Aí fui falando, né? Não moro mais lá nesse bairro, né? Mas... Aí quando eu falei o bairro, aí ele... Não acredito. Na hora. Tá vendo? Quando temos coisas em comum, a gente se une. A gente se conecta. A gente se conecta. Olhe no churrasco. É natural, as crianças rapidamente se juntam, os homens rapidamente, as mulheres. É assim, é natural. Os iguais acabam se atraindo aqui. Os opostos podem se atrair, mas a verdade é que, em se tratando de amizade, são os iguais. E é isso que muita igreja faz. É isso que muita igreja faz. Ela se torna igual, para atrair. E atrai mesmo. Para o prédio da igreja. O evangelho não. O evangelho, ele é o oposto, porque ele não é natural. Porque o natural é assim,
Você se atrai por alguém que é muito parecido. O espiritual é isso aqui. É a gente sendo luz no meio das trevas. É a gente sendo diferente. E assim o ímpio olha e fala, meu Deus do céu, olha aquilo ali. É disso que eu preciso. Eu não tenho aquilo ali, eu não sou aquilo ali, mas é aquilo que eu preciso. É isso que a igreja foi ao longo de toda a história. A genuína igreja sempre foi isso. Luz nas trevas. A genuína igreja, o verdadeiro povo de Deus, sempre foi diferente em tudo. Nas suas vestes, no seu jeito de falar, no seu jeito de ser família, no seu jeito de lidar com o dinheiro. Em tudo. Em tudo. E para isso, devemos ser justos. Sejam irrepreensíveis para que vocês se tornem filhos de Deus e resplandeçam como luz no meio de um mundo de trevas pervertido. Este é o nosso dever. Vamos ficar de pé.